Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isadora Dantas e esse é o meu podcast, mas você pode me chamar de Isa. E hoje eu tô recebendo dois convidados aqui, que é a Cibele e o Pedro. Bem-vindos! Olá, obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bom, pessoal? Isadora, obrigado pelo convite. Isso aí, a gente vai conversar sobre uma coisa que todos nós, se não passamos, a gente vivenciou perto de algum amigo, em algum momento da vida desses amigos, que é a crise dos 30. Todos nós temos, Pedro é o mais jovem, mas todos nós já estamos aí na casa dos 30. Então a gente está aqui para poder contar um pouquinho das nossas histórias e eu vou pedir para os meninos se apresentarem. Pedro, comece aí se apresentando e fala um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Pedro Gama. Costumo me apresentar de uma forma dividida em duas partes. Primeiro, quem eu sou. Então, eu descobri que nessa jornada de vida aí, não tão jovem, mas com 30 aninhos, que sou ser humano, é a única certeza que eu tenho, né, com 80% aí de exatidão. Já me perguntaram, e os 20? Os 20 eu uso um poema de Fernando Pessoa, que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, que diz assim: o homem é um ser humano, é um cadáver adiado. Então esses 20% eu ainda não tenho certeza de que eu sou realmente. E atualmente eu faço experimentações. Né? Já experimentei trabalhar em empresas, já experimentei um curso de administração e agora eu estou experimentando facilitar conversas em grupo e área das terapias. Então estou experimentando aí essa área aí, né, de trabalho. Cibele? Bom, gente, meu nome é Cibele Simões, estou sendo psicóloga, né? Hoje em dia eu já não me fecho tanto, eu sou, nesse termo, né? Trabalho com desenvolvimento humano há 12 anos e eu fundei o Espaço Poiese junto com o Pedro, onde a gente trabalha com autoconhecimento, criatividade e conexões por meio de roda de conversa, palestras, workshops, oficinas. Eu atualmente me vejo muito no processo de me redescobrir, né, de ajudar as pessoas também a encontrarem quem elas são realmente. E eu me vejo muito no processo de desconstrução. É isso. E aí, gente, vocês falaram do espaço, a Cibele comentou do espaço. Queria que vocês contassem como que surgiu essa ideia de abrir esse espaço para ajudar a desenvolver pessoas. Quero que vocês falem um pouquinho do espaço, apresentem o espaço, e a gente está aqui no espaço, inclusive. Quero que vocês apresentem, contem um pouquinho dessa história, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, eu vinha de uma inquietude, assim, porque eu estou clinicando, né, vai fazer 12 anos, e eu senti uma necessidade de expandir, de impactar mais pessoas, mas não com essa prepotência, tipo, eu vou atingir quantidade grande de pessoas, não é isso. Mas de impactar no sentido de trazer uma maior consciência para as pessoas de quem elas são realmente, né? Do que elas estão procurando, se faz sentido o que elas estão fazendo. Por isso que a gente veio com a proposta do Espaço Poiese, porque o significado do nome faz sentido o que você está fazendo, o que você está jogando para o mundo, né? Como que você está auxiliando o outro ser ele mesmo, nesse autoconhecimento, na sua criatividade, na sua essência. E aí eu tive um estalo, assim, eu falei, Pedro, vamos bolar um lugar que a gente possa receber pessoas, a gente possa facilitar também e conduzir para as pessoas esse autoconhecimento, e aí ele topou. Aí a gente montou o Espaço Poiese. O Espaço Poiese, pode falar o endereço? Pode. Fica na Tupis, 185, sala 403, é próximo ao Shopping Cidade. BH. E é Belo Horizonte. E a gente recebe, assim, muitas pessoas que estão alinhadas e nessa busca da essência, né, de quem elas são, do que elas estão fazendo no mundo. E também hoje eu me vejo também voltada para as terapias holísticas também. Eu sempre fugi disso, né, na verdade. E hoje está complementando com o meu trabalho. Então, futuramente eu vou ser uma reikiana e vou mexer com radiestesia também. Parece papo de maluco, né? Mas antigamente eu achava também que era muito fora do que eu poderia estar proporcionando para os meus clientes, mas hoje eu vejo que é muito pertinente com os meus atendimentos clínicos, né? Uma forma de colaborar também, ser ponte e auxiliar o outro no restabelecimento da saúde dele, né? Emocional. Pedro, e a sua história com a criação do espaço? Nossa, foi um super convite, né, que eu recebi da Cibele e topei o desafio.
abrimos o espaço, então aqui é dividido em duas coisas praticamente. Um lugar de atendimento, né, onde acontece o atendimento 1 a 1 ali da psicologia, coach, mentoria, e o outro espaço onde a gente facilita vivências em grupo. Então já fizemos várias rodas de conversa, vários workshops, cursos, e eu vi que assim, era possível eu trazer toda a minha bagagem corporativa, né, tudo aquilo que eu aprendi trabalhando em empresas, trabalhar aqui no espaço, né? Conheci um pouquinho de um lado das pessoas, que é o lado do trabalho, e posso unir o que a gente faz aqui com isso. Então, assim, muitas vivências a gente cria do zero, sempre pensando, né, o que eu estou transformando na vida das pessoas, como que a gente pode apoiá-las aí na vida delas aí fora, seja no trabalho, na família, em casa, qualquer lugar. Então a gente vem com essa proposta de transformação mesmo, sempre ligado aos 3 pilares, que é autoconhecimento, criatividade e conexões. Muito legal, pilares muito importantes para a vida. Pilares mesmo. Gente, olha só. E aí? Vocês tiveram a crise dos 30? Como é que foi isso? Aquele momento que a gente fica sem saber que rumo tomar na vida. Quero saber de vocês se vocês tiveram. Então, Isadora, eu acho que todo mundo passa por essa transição, né? Nesse momento, seja subjetivo, aquela coisa de pra onde que eu vou, qual a minha missão, né? Qual o meu propósito nessa jornada. Eu acredito muito que a minha jornada ela aconteceu com aquilo que eu não muito queria fazer em alguns momentos, para depois me encontrar, entender que aquilo tudo lá atrás fez sentido para eu estar onde eu estou hoje, né? Eu acredito assim que o propósito ele não é fixo, tipo, eu encontrei ele e agora eu vou carregar ele para minha vida, a vida toda. Não. Eu fui percebendo que meus ciclos de vida, os 20 anos, os 30, aí agora os 40, né, que eu já tô chegando lá tô com 39, né? Então, eu fui sentindo que no decorrer da minha jornada, tudo que eu vivi lá atrás faz sentido porque está acontecendo agora, né? Tanto subjetivamente, espiritualmente, emocionalmente, autoconhecimento, empoderamento, essa palavra que é muito utilizada, mas às vezes a gente não sabe sentir ela realmente, né? Mas empoderar é aquilo o que você é, o que você pode fazer pelo outro, por você mesmo, porque ao mesmo tempo que você está contribuindo para o outro, você também está se redescobrindo, se revendo, né? Mexendo com a poeirinha que você tem ali dentro de você, para que você possa ser uma pessoa melhor. E no meu decorrer da vida eu fui sentindo isso, que quanto mais eu me entendia, mais eu posso estar proporcionando um bem-estar para o outro, um autoconhecimento, essa busca, né? Dela tentar se encontrar, porque eu também estou nessa busca, né? Por isso que eu falei assim, eu me sinto em desconstrução, e de fato, porque tem hora que eu não me entendo, tem hora que eu me entendo, tem hora que eu quero um caminho, tem hora que eu quero o outro, mas sempre buscando o meu eu interior. Tipo, será que isso está fazendo bem para mim? Será que isso tem a ver com a minha essência? Eu me identifico com isso? Não fazer por fazer, sabe? Porque quando a gente é mais nova, a gente vai na onda, né? É porque eu tenho que fazer isso porque o fulano tá fazendo, o fulano tá ganhando mais, o fulano tem um carro, tem uma casa, enfim. Eu sempre pensei em voltar um olhar para mim mesma. Tipo, isso tem a ver comigo? Se não tem alguma coisa errada. Se não tem a ver com o meu coração, com aquele que vibra, geralmente eu não faço aquele caminho. Se não faz sentido. Se não faz sentido, eu não faço. Legal você ter falado isso, que tem muito a ver com o que eu e o Pedro a gente estava conversando aqui antes da gente parar para fazer a nossa gravação. Esse tal desse tem que. Você tem que ter um apartamento até os 40, você tem que ter seu próprio carro até sei lá quantos anos, você está ficando cada vez mais cedo, você tem que estar casado, ter filhos. E assim, a gente estava falando isso no corredor, eu não tenho que nada. A grande verdade é essa. Se não faz sentido pra gente, a gente não tem que. Né? A gente só tem que se fizer sentido, se a gente quiser. É muito legal isso, que aí vou puxar o gancho. De onde vocês acham que veio? Eu vou passar pro Pedro a bola, assim. Essa obsessão por ter sucesso, que na verdade é uma palavra que eu adoro, porque ela, pra mim, é uma coisa, pra Sibeli é outra, pra você é outra completamente diferente. Mas, de um modo geral, essa obsessão por ter sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso familiar antes dos 30, você acha que isso vem de onde, Pedro? Bom, ao meu ver, eu acho que são uma série de variáveis que influenciam nisso. Né? Tem, sei lá, a questão da família,
né? Que às vezes uma família, ela te dá parâmetros do que significa sucesso para ela, e que não necessariamente vai ser o seu sucesso, mas te vendem, entre aspas, aquilo. A mídia, né? Ela vende uma fórmula de sucesso, ela vende um parâmetro para falar o que é sucesso. Amigos, e aí a gente entra num campo da comparação. O fulano tem, eu tenho que ter também. O fulano alcançou, eu tenho que alcançar também. E aí fulano você vai casou, preciso casar também. Exatamente. Nossa, aí agora vai... ter filho, tem que ter E também. aí você vira uma bola de neve. Exatamente. Você vai em busca de algo que não necessariamente é o seu sucesso. Às vezes o seu sucesso é, sei lá, ir morar na praia e vender sua arte. Ponto. Se é sucesso para você e se te deixa feliz, vá em busca disso. Então, assim, a todo momento a gente está recebendo estímulos que querem ditar o que significa sucesso. É o ciclo natural que a gente acabou de falar. A gente tem que nascer, tem que crescer, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que casar, tem que ter filho, tem que. E a gente perde a essência da vida. Às vezes o sucesso maior para todo mundo, o sucesso comum, seja viver. Ponto. Né? E assim, dentro desse sucesso maior tem vários outros sucessos. Então é sair desse campo de comparação, questionar, né, essas ordens que são ditadas como certo ou errado e perceber o que significa sucesso para si, né, o que é o meu sucesso, o que eu acredito. E tem que ter coragem para peitar a decisão também. Tem que ter muita coragem. Remar contra a maré, né? Remar contra a maré. E a Sibeli falou muito sobre essa questão de autoconhecimento, de entender, de buscar, das buscas mesmo. Assim, a gente está falando de crise dos 30, mas esses incômodos que a gente sente, essa sensação de que a gente está realmente buscando por outras coisas, ela vai existir ao longo da vida. Então também eu acho que tem uma certa mídia em cima disso, assim, de que após os 30 sua vida está estabelecida, você é financeiramente estável, emocionalmente estável, e a gente às vezes é emocionalmente instável a vida inteira. E tudo bem, sabe? Desde que isso não seja patológico, né, Sibeli? Assim, espero. Desde que não seja patológico, tudo bem, vamos lá, vamos tentar entender qual que é o nosso espaço nisso aí, né? Mas eu acho que tem muito disso, sim. Pode falar, Pedro. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que perdurou durante o tempo. A expectativa de vida das pessoas antigamente era ali por volta dos 60, 65. Sim. Então, 30 é como se fosse um marco na vida, né? Sua vida antes de 30 e depois de 30. E até 60, acabou, né? Então, a gente comprou essa questão que 30 é a metade da sua vida. E aí vem a crise dos 30. Mas, igual você falou, crises, elas vêm a todo momento, né? Assim, a gente nasce, a gente cresce, cada troca de idade é algo diferente que vem. É uma experiência nova, é uma fase nova que você está experimentando. Sair da infância e ir para a adolescência, nossa, da adolescência para a fase, entre aspas, adulta, piorou. Então, assim, a todo momento a gente tem essas crises. Né? Eu acho que nem sei se é uma palavra legal de se falar crise. Transição. Exatamente. Tem essas transições. E aí, ao meu ver, quanto mais a gente se conhece, né, quanto mais eu, Pedro, eu me conheço como pessoa, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é limitação e o que é potencialidade, ter o meu perfil traçado, eu acho que assim, flui. Nem vejo crise. Que eu acho que assim, igual eu falei, crise dos 30 para mim, na minha vida, né? Não sei se eu passei por ela. Nessa coisa do, e agora, o que eu vou fazer? Não tenho apartamento, não tenho carro. Sempre o externo, né? Sempre externo. Não tenho apartamento, não tenho carro, não tenho... Não, porque flui, a coisa flui. Você vai traçando ali aqueles caminhos que você quer percorrer, que você não quer percorrer, tudo fica tranquilo. Acho que nem vem esse impacto assim de transição. Os meus maiores impactos de transição foram em trabalho, questão do fazer mesmo. Mas, pegando um pouco do que a Sibeli falou, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu fiz contribuiu para eu chegar aqui agora. E ainda o que vai vir é um caminho desconhecido, que eu estou disposto a trilhar até o dia que você sabe. Vocês sabem que essa consciência de entender que tudo que a gente viveu tem a ver com o que nós somos hoje, é óbvio, mas as pessoas não têm tanto essa consciência. Vocês acham que elas têm? Essa consciência de que a bagagem que a gente trouxe na vida, ela influencia o que a gente é hoje, e o que a gente faz hoje vai influenciar o que a gente vai ser amanhã.
Vocês acham que elas têm essa consciência disso? Eu acho que algumas pessoas têm, Isadora, e outras ficam muito no imediatismo. Às vezes eu atendo assim, mulheres, né, que vêm, nossa, mas eu tô com 30, eu não casei, não, imagina eu caso com 31, vou ter filho com 40, com 35, como é que eu vou fazer? Tipo, tá muito no imediatismo da coisa, né, tipo, eu tenho que ter algo pro outro ver que eu casei, ou que eu tenho um carro, uma casa, enfim, e não pensa de estar construindo o interno dela, igual o Pedro falou, o que eu gosto, será que eu quero mesmo ter filho, é porque a sociedade impõe que a mulher só é mulher quando ela tem um filho, ou ela só é mulher quando ela tem um companheiro ao lado, né, então a gente vê muitos esses questionamentos, assim. E o homem é mais na questão de ser o provedor, dele ter que ter uma big casa, um big carro, enfim. E quando a pessoa destoa, vamos dizer assim, desse caminho dos amigos, né? Tipo, não é que não dá tanta importância, mas acho que aquilo para a pessoa não é fundamental. Ela começa a olhar mais para o interno dela e trabalhar isso nela. As coisas começam a fluir. Ela começa a conquistar uma casa realmente, mas não a casa pela casa, sabe? Tipo, eu tenho uma casa porque eu tinha que ter uma casa, não vou morrer. Não, é um ciclo natural da vida, né? Você adquire coisas. Eu acho que tudo em excesso faz mal, que aí fica patológico, né? A pessoa só quer ter uma amizade com fulano, ciclano, porque ela tem status X, enfim. O conflito começa aí, quando a pessoa ela quer se enquadrar naquilo que estão colocando que ela tem que ser. Então, quando a gente começa a fazer um caminho inverso, a gente perde até relacionamentos. A gente tem que rever amizades, rever aonde a gente está se colocando, qual que é o lugar da gente. Então isso aconteceu muito comigo, né? Eu tive que fazer uma transição em todos os aspectos, profissional, de amizade, de muita coisa. Então a pessoa fala, você está ficando doida? Tipo assim, psicologia não dá dinheiro. O que você trabalha mesmo? Não, eu sou psicóloga, mas o que você trabalha? Tipo assim, então para a pessoa aquilo é tão, né? Mãe é psicóloga, você faz o quê? Coitada, né? O dia inteiro ouvindo problema. Então, a visão da pessoa pro trabalho da psicologia é aquilo ali, ok, tá tudo bem, mas a minha visão é outra, né? Uma vez eu conversando com o Pedro, engraçado, eu nunca fui uma pessoa, tipo, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, ficar nessa coisa, esse vício, né, que as pessoas têm. Eu fui passando pela vida e tentando me trabalhar, acho que foi muito instintivo, não sei, minha família também fez Cibele, você tem que, né, fazer um concurso, e eu fazendo outro caminho. Eu saí da faculdade e eu estava empreendendo. Hoje eu sei que era empreender. Antes era, você é autônoma, né? Não sei o que e tal. Enfim. E aí pelo caminho a gente vai encontrando pessoas que têm também o ideal de estar construindo algo, mas voltado para pessoas. Foi aí que eu tenho amizade com o Pedro, já vai fazer 10 anos, 11 anos, né, Pedro? E aí a coisa foi fluindo. Eu falei, poxa, agora tá legal, eu tô fazendo alguma coisa que tá fazendo muito sentido pra mim. Até quando eu não sei. Por isso que eu falo que o propósito ele não é fixo, né? Mas no momento ele faz super sentido. Eu tô nessa jornada, caminhando, né? Que eu olho pra trás e falo, nossa, quanta coisa eu construí. Mesmo as pessoas desacreditando, porque eu tinha que estar naquele status, né? E a vida vai acontecendo na medida que você vai tendo coragem de enfrentar os desafios. E vendo se aquilo cabe em você ali ou não. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que é como nós lidamos com o que passou, com o que estamos vivendo e com o que a gente acredita que vai acontecer dali para frente. Quando a gente olha para o passado, né, para aquilo que a gente viveu, experienciou, aconteceu conosco com um pouco de pesar, eu acho que fica um pouco difícil de caminhar. E aí de criar essa consciência, né, de amarrar tudo, nossa, tudo que eu vivi, que bom, me trouxe até aqui. Então se a gente olha com um pouquinho de pesar, fica difícil de carregar a malinha. Sim, né? Fica difícil de olhar para ela com amor, com carinho, com gratidão pelo que você viveu. Então tem essa questão também do olhar. E mais ainda, há uma outra questão que é o equilíbrio. A gente não pode olhar muito para trás, não pode olhar muito para frente, porque senão a gente esquece desse momento agora, que é o que acontece. Né? O que está acontecendo aqui agora é o que está acontecendo aqui agora. É fruto do que a gente viveu. E a gente está agora construindo o que vem daí para frente, né? Não tem como prever o que vem pela frente, mas é aquele velho ditado, né? A gente colhe o que a gente planta. Então, esse momento presente é a oportunidade que a gente tem de agradecer pelo que se passou e plantar coisas boas para o futuro. Sobre essa questão de presente, eu estava ouvindo um podcast já tem alguns meses, mas me marcou muito. E era um podcast, se não me engano, era o Mamilos.
e as meninas estavam falando sobre ansiedade. A pauta era ansiedade. E um dos entrevistados, que eu não vou infelizmente lembrar, minha cabeça é muito ruim, eu não vou lembrar quem era, e ele falou uma frase tão interessante. Eu fiquei pensando assim, cara, isso é tão óbvio, como que as pessoas não ensinam isso pra gente na escola? E ele falando que o único lugar que não existe ansiedade é no presente. Então, e eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu falei, nossa, realmente, a gente fica vivendo um planejamento de futuro tão promissor e sonho e não sei o que, e cara, e aí? E o presente? O que você tá fazendo hoje pra realmente você ter essa vida que você quer? Para de ficar planejando isso lá no sonho, né? E vai trabalhar para que isso seja realmente realidade. A única forma de a gente tornar um sonho real é trabalhar por ele. Esse é um fator que contribui também para a crise dos 30. A ansiedade. A ansiedade. Ansiedade e expectativa. Você fica tão ansioso, nossa, eu vou ter, vou conseguir, vou alcançar. Mas quando você chega lá, você vê que não é bem daquilo ali, né? Não é bem daquela forma que você planejou, porque as coisas realmente elas saem do planejado. Sim. Mesmo tendo um planejamento ali bonitinho, a probabilidade de acontecer o inverso ou diferente é muito grande, né? Porque o futuro é incerto. Então eu costumo falar assim, ansiedade, eu falo diferente do menininho aí do podcast. Ansiedade é quando a gente traz uma situação do futuro e que em grande parte é hipotética, né? Só está ali na nossa imaginação. A gente traz aquilo para o presente e vive aquilo ali intensamente, esgotando aquilo ali. Nossa, ai, semana que vem eu tenho que gravar um podcast com a Isadora. Ai meu Deus, eu tenho que me preparar, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu tenho que, ai meu Deus do céu. Aí tenho que ir de novo. E o dia do podcast nem chegou. Tipo, às vezes ele nem vai acontecer, vai remarcar e vai, sei lá. Não vai acontecer nada daquilo que você fantasiou, criou aquele monstro todo. Então assim, eu tenho que gravar um podcast com a Isadora. Ok, eu tenho que gravar um podcast com a Isadora. E aí durante a minha semana eu vou diluir tarefas. Eu vou dar uma lida nisso, uma lida naquilo, refrescar minha memória sobre minha história. Vai fazendo aquilo ali pingadinho até chegar o dia do podcast. Quando chegar, a gravação legal. Você já vivenciou. Já vivenciei ele antes, não preciso de me afoitar pensando que vai acontecer isso e aquilo. Então assim, ansiedade, expectativa, imaginação também. Insegurança também. É igual você falou, que a pessoa fica imaginando coisas grandiosas, né? Que ela quer mudar o mundo. A gente, quando é mais novo, tem essa fantasia, né? Essa forma de pensamento, né? E esquece ao redor. Que é o que aí por isso causa ansiedade, a pessoa já começa a projetar no futuro, esquece o que ela está fazendo aqui, quer dizer, ela não está fazendo nada mesmo. E ao redor, né, é só convívio, seu vínculo que você tem ali, que você está mudando um pouquinho aqui, outro ali, mas começa por você. Quando você olha para você e fala, pera, mas o que é que eu quero com isso, né? Eu quero fazer o que ao meu redor, na minha comunidade, enfim, ou que seja dando uma palestra, que seja fazendo uma roda de conversa, um podcast, e assim vai. Aí quando você olha você olha para trás e fala, nossa, mas olha o que eu fiz, um tanto de coisinha pequenininha que eu achei que não ia dar nada e deu alguma coisa que eu nem imaginava que ia dar. E aí isso que o Pedro fala, que a pessoa fica imaginando, trocentas coisas, quando ela vai ver não é nada daquilo, ela traçou um outro caminho que foi até talvez melhor daquela ansiedade toda que ela tava, que empacou ela, que geralmente a pessoa empaca. E eu vejo muito isso aqui no consultório também. Eu penso, não, mas o que você gosta de falar? O que você está fazendo agora? Eu falo, nossa, é mesmo, eu não estou fazendo nada. E por que você está com essa ansiedade toda, né? Tipo assim, não está acontecendo nada, está acontecendo isso aí que você está imaginando? Não, tá mesmo não. Então, assim, trazer mais para a realidade, né? Do que a pessoa pensa que ela está fazendo, né? E aí entram os questionamentos, né? Para que eu faço? Por que eu estou fazendo? Quando vem a ansiedade, para que eu estou ansioso? Por que eu estou ansioso? E aí você vai se questionando e fazendo esse movimento que a Sibeli falou, né? De olhar para dentro. Porque não adianta a gente buscar fora. O vazio, entre aspas, está aí dentro. Tá tudo bem também, se deu errado, tá tudo bem, é um aprendizado, não dá para ficar se martirizando com aquilo. Acho que a grande mensagem que a gente quer deixar nesse podcast é isso aqui. Cara, você tá com 30 e não é CEO de nada, tudo bem, seja CEO da sua vida. Isso sabe? é o que importa no final das contas. No fim das contas, o que importa é ser CEO da sua vida. E o resto você vai construindo e vai galgando aí o espaço um dia após o outro, e é isso mesmo, a construção é assim. Vou postar essa frase no Instagram. Qual? Do CEO da sua vida? Seja CEO da sua vida. Mas e meninos,
eu anotei 2 outras coisinhas pra gente conversar aqui, pra gente ir caminhando pro final. Essa obsessão toda, o Pedro falou no início da fala dele sobre essas comparações, né? E a Sibeli também falou sobre isso. A minha amiga que tá casada, eu preciso casar. Meu amigo comprou um carro novo e eu tô com esse carro velho. Então, nossa, eu nem tenho um carro ainda e meu amigo já tá no 4º carro. Nossa, meu amigo foi promovido, abriu uma empresa, deu super certo. Nossa, abriu uma startup, arrumou um investidor, tá aí, né? Nossa, só sucesso. Vocês acham que as redes sociais ajudam nisso? Nessa obsessão? Ela cria até distúrbios, né? Porque você fica olhando pra grama do vizinho e esquece de cuidar da sua, né? E aquilo que é uma vitrine, né? Aquilo nem sempre que está sendo postado é a realidade que a pessoa está vivendo. Ela quer mostrar que ela está bem, que ela tem um carro, que ela tem uma casa. E você tá lá, né? Coitado, meu Deus, eu não tenho nenhum carro. Nossa, eu já tá pro 4º carro. Aí você começa a se perder de você mesmo, desfoca da proposta que você tem, de contribuir com alguma coisa para alguém ou para você mesmo, e olhando a rede social. Hoje eu atendi uma menina que ela falou assim, nossa, eu desliguei o celular, tô fazendo isso, criei um hábito e tô ganhando 5 horas do meu dia, todos os dias. Tô conseguindo ler, fazer caminhada, tô conseguindo... Então, a pessoa vai se desenvolvendo de tal forma, quando ela desconecta um pouco disso, né? Porque, eu falo, né, antigamente eu não tinha, eu, né, tenho 39 anos, enfim, não tinha rede social igual era, nem Orkut eu tive. O pessoal tinha, mas eu não tinha. Teve uma época também que eu não tinha celular, estava na faculdade ainda. O pessoal, mas como que você não tem celular? Eu fui comprar no último período, enfim. Então, a vida, quando a gente leva ela com mais leveza... sem estar olhando pro vizinho, né? Tipo, o que está acontecendo no externo, a gente consegue concentrar o que a gente quer fazer. Porque é muita informação, às vezes tem gente que possa estar viajando em tal lugar, uma foto, ela nem lá ela está, e você está invejando, vamos dizer assim, né? Uma coisa que nem existe, olha que doido. É muito doido. É muito doido. Uma coisa que não existe, você está vendo ali, mas não existe. Mas a melhor definição de redes sociais, pra mim, foi a que você acabou de falar no início da sua frase. É uma vitrine. É uma vitrine. Aquilo ali é uma vitrine de vida perfeita, principalmente no Instagram, que é visual, né? É uma vitrine de vida perfeita, as pessoas só almoçam, fazem suas refeições em restaurantes assinados, renomados, ninguém come um mexidão de casa, e a gente sabe que isso não é real. Não é real. Todo mundo come um bom mexidão em casa. Ou então vai tirar a fotinha do prato, né? Eu também já fiz isso. Acredito que nós já tivemos momentos assim, mas aí faz parte também, né? Tudo é aprendizado, tudo é construção. Não pode ser excesso, né, gente? Não pode ser nada adoece, né? Adoece, porque tem novas patologias devido a esse frisson, né, das redes sociais, isso é fato. Tem pessoas que não conseguem se alimentar, não conseguem dormir, não tem limite. Ela vira à noite mesmo nas redes sociais e trabalhando nas redes sociais, enfim. Que agora deu esse boom também, né? Que tudo é pelas redes sociais. Você fica conhecido pelas redes sociais. Então você precisa você tem que ter um e-book, você tem que ter uma fanpage. Socorro! Ai, já e agora? Uma marca pessoal. E assim vai. Não me dê preciso, velho. Eu também tenho. Sibeli me entregando no próprio podcast, que absurdo. Eu aprendi uma outra forma de se falar das redes que a gente até usou como o nome do nosso hangout que a gente fez uma vez, que é a Fantástica Fábrica de Ilusões. Então, nem sempre o que a gente está vendo ali é a realidade da pessoa. Então, mais uma vez se volta para a gente. Quanta criticidade que a gente está botando quando a gente vê algo. Eu vejo lá alguém, um artista famoso com um carro maravilhoso, com uma vida dos sonhos. Nossa, eu quero ser artista porque eu vou ganhar dinheiro e vou ficar igual o fulano. Realmente é assim? Aí que começa a criticidade, né? Quanto que foi o caminho que a pessoa percorreu para chegar ali? O quanto ela não está se prejudicando por ter o que ela tem? Quantas amizades, quantas companhias, quantos familiares, quanta coisa difícil que ela passou. E até na vida atual, quanta coisa difícil que ela passa, os conflitos, né? Porque a rede é o lugar da gente expor o que é bom, o que todo mundo vai querer ver e vai se encantar, o que vai agradar as pessoas, o que é, né, aquela coisa sombria,
o lado difícil do ser humano ninguém expõe. Né? Então tem que ter uma criticidade de como a gente está absorvendo aquele conteúdo que vem. Com né? certeza. E há um estímulo em relação a isso. Então, assim, muita gente entra em depressão, quantos adolescentes que chega até a tirar a vida, porque acha que não vai ter aquela vida do colega e cai nisso que a Sibeli falou, que é a grama do vizinho. Então, assim, às vezes a grama do vizinho é verde e às vezes a sua é azul, mas um azul tão maravilhoso que nasceu para ser azul e o azul que vai florescer mais do que o verde do vizinho, né? Então, assim, cada um tem que saber de si, esquecer um pouquinho ao redor e voltar para si, cultivar a sua grama do jeito que ela é, porque ela é linda do jeito que ela é. Você pode falar? Porque infelizmente tem gente também que conquista bens materiais para ter amizade. Que ele acha que ele vai ser visto e geralmente acontece mesmo. Às vezes o sucesso para ele é ser reconhecido, ser famoso. Aí ele compra uma casa que tem piscina porque ele quer ter uma amizade com fulano de tal. Aí fica uma amizade superficial, aquela pessoa ela procura pela pessoa por causa da casa, do carro, ou do status que ela tem de influências. Fica uma amizade vazia, igual o Pedro falou que tem essa questão do vazio, dessa crise existencial, né? Que aí a pessoa cai a ficha, ela fala, poxa, mas eu conquistei isso tudo, nem foi por mim. Era para eu ter pessoas ao meu redor, para eu ter atenção, status, e para quê? Aí é onde entra a depressão. Empresários, isso acontece muito com empresários também. Pessoas que têm, né, um poder aquisitivo mais alto, assim, eles percebem que eles precisam de ter algo, alguns, eu vou generalizar, né? Para ser aceito. Então, cai tudo naquilo de tratar também a criança ferida dessa pessoa, entende? Por que você está querendo conquistar isso aí para ter atenção disso, daquilo? Tipo, vamos olhar um pouquinho para você, para sua essência, o que está acontecendo? Porque isso aí lá na frente vai dar um nó. Né? Você vai ter que rever e às vezes o tombo é muito alto para rever também. Pode acontecer suicídios, né? A pessoa, enfim, tirar a própria vida devido a não ter esse reconhecimento, porque para ela é muito forte ter esse reconhecimento, né? Então, quando ela não consegue, ou quando ela decepciona, porque ela fala, nossa, poxa, é por causa disso então que as pessoas estão ao meu redor, tipo, aí dá aquela queda também, né? Então tem os dois lados nesse sentido aí. Tem que tomar cuidado, né? Nada em excesso. Nem ficar olhando mais pra grama do vizinho. Porque se a grama do vizinho é verde pra você, a sua é verde pra alguém. É tipo isso, assim. E ela é verde também, cara. Vai ser feliz com o que você tem, sabe? E vai trabalhar com suas próprias pernas pra conquistar o que você realmente quer. Gente, a última pauta que eu coloquei aqui pra gente debater, senão a gente vai conversar vários e vários assuntos aqui. Sobre empreendedorismo. A gente vive uma geração, essa geração, talvez os millennials, né, que são a geração antes da gente, mais nova do que a gente, né, não antes nossos pais, mais jovem do que a gente. Já se tem muito essa questão de, não é mais aquela história como na época dos nossos pais, você tem que ter uma carreira estabelecida, um emprego fixo. A nossa geração já desmistificou isso um pouco, não, dá pra gente ter nosso próprio trabalho, ser profissional liberal, ok, tranquilo, trabalhar com o que a gente gosta. E a geração que vem depois de nós é mais ainda nisso. Mas e aí? E essa obsessão por empreender e ter um grande negócio, uma grande startup? É o momento, né? Startups. As pessoas nem sabem direito o que é uma startup, afinal de contas, uma startup, né? Mas e aí? Essa obsessão toda por essas siglas aí, a gente falou de CEO, CMO, sei lá mais o que tem aí na vida. E aí? Essa obsessão por empreender e ser um grande empreendedor antes dos 30? Com talvez até muito menos do que antes dos 30, com seus 20 e poucos anos. A que vocês acham que atribui isso? Eu acho que como é que eu posso explicar? É como se fosse o movimento de um pêndulo. Ele vai lá para um lado, depois ele volta para o outro, ele vai para um lado, volta para o outro. Então, assim como ter uma carreira em uma empresa, né? Você entrar lá, galgar cargos cada vez mais altos, ter um salário cada vez melhor para aposentar lá, isso foi válido em determinada época. Hoje, o empreendedorismo vem quebrando um pouco disso. Então, assim, hoje a moda é você ter uma startup, ter sua própria empresa, ter seu próprio negócio, lá. Então, são quase que dois opostos, né, que em teoria se complementam. Então, vai chegar um tempo que as pessoas também vão começar a questionar. Será que realmente
né? Igual os millennials aí que tá vindo, a geração seguinte. Será que realmente eu tenho que empreender também? Será que eu não posso ter carreira em uma empresa? Então nem tudo é 880. As pessoas vão começar a se questionar também, né? Como a gente questionou uma empresa formal, tradicional, carreira nananã, pode ser que o empreendedorismo também venha a ser questionado. E há um grande porém também que está ligado à questão de abrasileirar coisas que são americanas. Então, assim, startup quando surgiu lá no Vale do Silício, Estados Unidos, deu aquele boom e a gente trouxe isso para o Brasil e trouxe os métodos e procedimentos e terminologias e tudo mais, e sendo que a nossa cultura é completamente diferente. A gente, né? trouxe os CEOs. Trouxe os CEOs Ninguém também. falava disso que não, era presidente, diretor de marketing, CMO. Eu já estava na minha vida profissional há algum tempo, quando surgiu essa história de CMO. Eu fui numa palestra de um cara que era CMO. Aí eu falei, que desgrama é essa? O que esse homem é? E custei entender o que ele era. Eu falei, tá, ele é diretor de marketing. É isso, gente. É diretor de marketing, CMO. Então, assim, tem que ter um cuidado, porque o que funciona lá nos Estados Unidos talvez não funcione tão bem aqui no Brasil. Mas a gente compra porque é chique, porque a globalização, porque falaram inglês, porque americanizar é a língua do mundo e blá blá blá. E será que é mesmo? Será que precisa? Né? Principalmente aquilo que a gente estava conversando antes. Empreender para o americano é você se doar 24 horas por dia, você dar seu sangue, você batalhar, enfim, você perder sua vida para fazer um negócio crescer. Nós funcionamos assim? Eu funciono assim? Eu não. Eu, Pedro, não. Se for para abrir uma startup e ser desse jeito, sinto muito, mas ela não vai para frente. Se para frente for isso? Exatamente, porque não é sucesso para mim. Sucesso para mim é equilibrar trabalho e vida. Tudo tá ligado, mas a gente separa, né? É só para ficar entendível. Mas se eu perco minha vida trabalhando, ou se eu deixo de trabalhar para viver, tem algo de estranho para mim. Então é chegar ali num equilíbrio que seja viável para as duas coisas. Sibeli, o que é sucesso para você? Já que o Pedro disse o que é para ele. Nosso sucesso para mim é fazer o que eu gosto de fazer, que eu sinto que tá me deixando mais viva. Né? Não fazer por fazer, tipo, porque fulano tá fazendo aquilo, eu também vou fazer. Não, peraí, faz sentido, eu quero isso, tem a ver com a minha história, com a minha jornada, porque senão nem fica de coração. A sua alma não vai ali junto com o que você está fazendo e as pessoas percebem isso. A questão do empreender, igual o Pedro está falando, eu acho que nessa transição que o mundo está fazendo de resignificar o que é o trabalho, né? Essa lógica do trabalho, eu acredito que mais para frente a pessoa vai poder sim estar trabalhando numa empresa carteira assinada ali e empreender também. Né? Vai ter esse espaço aí nessa jornada aí, eu não sei como, mas eu acredito que seja possível, acho que já está até acontecendo. A questão do trabalho em rede, né? Quando a pessoa, às vezes, ela sai do emprego, carteira assinada, formal e tal, e ela fala, quero empreender. Mas, às vezes, ela sai da empresa, mas a empresa está nela ainda, entendeu? Ela ainda trabalha com a escassez, com a competição. Então, para a pessoa conseguir empreender de fato, eu acredito que ela vai ter que trabalhar o autoconhecimento. Porque vem as sombras, né? É onde você está ali, é a Sibeli mesmo, né? Ela não precisa de ficar se mascarando, porque na empresa a gente usa muitas máscaras, a gente não pode ser a gente mesma, acho que é aí que já começa o nó da história toda. Ela não pode colocar os anseios dela, a potência dela ali, porque tem uma restrição, tem competição, enfim. Quando ela sai dali, ela vê que tem outras possibilidades, ela carrega aquilo que ela estava vivendo dentro da empresa. Aí é onde dá o choque da crise, né, essa palavra. Então, quando a pessoa pensa, não, peraí, eu tenho que me trabalhar primeiro para eu estar em vínculo com o outro, convivendo com o outro, para eu estar progredindo, trabalhar em rede, porque trabalhar em rede é colaboração, é você se doar dentro de um equilíbrio, é honrar o outro, né? Tem esse pertencimento também do outro. Então, tudo isso tem que ser olhado. Quando isso é negligenciado, aí começam os desequilíbrios, as escassez, competição. Então, o empreender, as pessoas ainda não estão entendendo direito o que seria. Acho que distorce muita coisa. Tipo, eu quero ganhar dinheiro, né? Vou abrir a empresa top, vou ser referência, vou ganhar rios de dinheiro. Tipo, e aí o buraco é mais embaixo. Não é bem assim. Eu também tenho essa impressão de que as pessoas confundem empreender
com essa obsessão por ganhar muito dinheiro. Eu vou empreender e imagina, minha ideia é brilhante, amigo. A sua ideia é brilhante, várias pessoas têm também. Isso é uma realidade que a pessoa, quando ela decide empreender, ela precisa saber. Né? Tudo bem, sua ideia pode ser ótima, sim, e certamente ela é. Mas tem outras pessoas que também tiveram a sua mesma ideia. É muito difícil a gente ter uma ideia única. Muito difícil, né? Assim, talvez exista, claro, né? O cara que inventou o post-it, né? Inventou primeiro ali o post-it. É até um case de sucesso isso, né? Esse cara que eu não vou saber falar quem é. Mas é difícil que você tenha uma ideia única. Do zero, uma ideia única que ninguém nunca teve, nada parecido. A história dos nichos de mercado, das oportunidades de marketing. Não é assim, isso é utópico. Que o empreender, te interrompendo, então o empreender no início não é ter dinheiro. Exatamente, muito pelo contrário. Acho que todos nós podemos falar sobre isso. No começo, tipo, você fala, meu Deus, eu tô pagando pra trabalhar, o que tá acontecendo? Empreender o quê, né? Essa é a realidade, viu, gente? Então você vai tentando tatear, né? É no erro, é no acerto, é alinhando com aquilo que você acredita, com a sua proposta, que a coisa vai fazendo sentido cada vez mais, as pessoas vão te conhecendo de alguma forma, né? Enfim, você tem que ter empatia também, você tem que... hoje que fala muito da comunicação não violenta também, então são essas habilidades humanas que você tem que realmente tirar do útero ali, né? Visceral mesmo para você estar empreendendo, porque se você for empreender a ferro e fogo, como se faz na empresa, o empreendedorismo ele não é assim, sabe? As pessoas distorcem, tipo, você falou, tem que ser a melhor ideia, porque eu vou ser o melhor mesmo, todo mundo vai me procurar, vai comprar meu produto. E no início, quando você abre um negócio, não é assim. Tipo, aparece 1, 2 pessoas, aí você fala, nossa, agora eu tenho que rever minha ideia, meu produto. E é assim. Aí tem a rede social, porque agora você é visto na rede social, aí você já começa a ficar atropelado com aquilo, e ansioso com aquilo também. E você não aumenta seus seguidores, começa outras loucuras, enfim. Então tem que se policiar também, porque se você sai da empresa fugindo daquilo ali, que tá uma coisa frenética, você saiu e tá vivendo praticamente a mesma coisa, tem algo errado, porque você vai adoecer. Então você tem que ter um tempo para você, um tempo para lazer, um tempo para família. Cuidar de você, o autocuidado é muito importante quando a gente está empreendendo. Ele é fundamental, Isso hoje em dia eu tenho muita clareza em relação a isso, apesar de ser psicóloga. Mas a gente tropeça também, né, nas sombras da gente. Lógico. Você quer falar alguma coisa? Eu lembrei de uma situação interessante que acho que está mais ligada até à pergunta anterior. Eu estava aqui pensando, né, o que a gente trouxe do modelo americano e aplicou aqui no Brasil, que nem sempre dá certo. Não, dá certo acho que não é a palavra boa, mas que talvez não seria o adequado. Exemplo, pitch. E o que eu falo não é em tom de crítica, não é isso, mas é uma reflexão. O pitch nos Estados Unidos funciona daquela coisa, né? Vou descer com o meu investidor no elevador de tal andar para tal andar e ali naquele momento preciso de convencer ele a investir no meu negócio. É a oportunidade que eu tenho. É a oportunidade que eu tenho. Só que assim, eu vou falar da minha experiência aqui em Minas Gerais. Aqui talvez nem funcione dessa forma. Você entra em contato, marca um cafezinho, vai conversar, vai expor sua ideia da melhor forma, tranquilamente, dando detalhes e tudo mais. Pronto. Não precisa ser aquela coisa, precisa fazer um pitch, 3 minutos. Primeira vez que eu fiz meu pitch, me jogaram, né? Eu tô assim, o que é isso? Pitch, né? Você vai falar o que você faz e o que você precisa. Nossa, tipo assim. Foi desse jeito, igual o Pedro falou. Eu falei, Pedro, o que é isso? O que eu fiz ali na frente? Nossa, eu fui bem. Eu falei, gente, que horror. Eu me senti, assim, invasivo. Vocês também têm a sensação de que os pitches, claro que a gente sabe que cada caso é um caso, assim, mas que, como geralmente eles seguem um roteiro e eles têm de seguir um roteiro, né? Tem que nada, né? Mas inventar que tem que seguir esse tal desse roteiro. Vocês têm também, igual a Sibeli falou, nossa, eu nem sei o que eu falei. A impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem o que elas estão falando. Desconectei, tipo desconectado. Nossa, peraí, que agora eu vou pegar aqui na minha memória aquilo que eu decorei. Que é decorado o pitch. Pô, a gente sabe que todos nós já fizemos pitch, a gente sabe que o pitch é decorado. E aí você decora aquilo ali, então, nossa, não, peraí, primeiro eu preciso me apresentar, eu preciso apresentar o problema, eu preciso apresentar a solução, eu preciso apresentar a minha empresa. E mostrar que a minha empresa é a solução e é isso aí, eu preciso te convencer nessa hora aqui
que eu tenho como solucionar o problema do seu cliente, na hora do caso do investidor, né? De quando você está buscando um investidor. Cara, isso é muito doido, né? E é muito impessoal, porque muito fica impessoal. Só no valor monetário. Tipo, será que seu produto vende? Né? Fica uma coisa muito distante do humano, assim, né? E robotizado. Robotizado, porque você segue o roteiro, e aí você perde a oportunidade de mostrar algo que tem muito mais valor, que às vezes nem é a sua ideia, sua história. Exatamente. Tudo aquilo que você passou para chegar naquilo ali e acreditar que aquilo ali vai mudar a vida das pessoas. E assim, tudo bem, você não tem muito tempo para contar a sua história inteira, resume. A sua história, cara, você sabe o que é importante contar. Ninguém sabe melhor do que você da sua história. É o ponto de conexão. É o ponto de conexão. É encontrar isso aí, eu acho que é o grande problema do empreendedor brasileiro, assim, a gente falando, e nós vivenciamos o fato de empreender, né? Acho que é isso. A gente às vezes segue modelos demais, livros demais, né, tudo muito padrão demais, e é o padrão que o Pedro bem falou, é o padrão americano, funciona para o brasileiro. E o querer seguir esses modelos, esses padrões, acarretam as crises que a gente tanto falou. Então, você acha que é até uma conclusão que a gente tira, né? Sim. Querer seguir um padrão, querer seguir um modelo, querer ser, né, uma referência, acaba te levando para um lugar de crise, onde você se compara, você distorce, você mostra aquilo que você não é, e aí geram essas crises. Excelente fechamento, Pedro Gama. Meninos, foi uma delícia. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre esse e outros vários assuntos, mas vou pedir para vocês deixarem as reflexões finais ou dicas de livro que vocês tiverem aí, que vocês acham que pode ilustrar a cabeça desse pessoal que talvez esteja vivendo esses momentos de transições aí. O que eu posso dizer, que eu venho tirando dessa experiência da minha jornada, é a gente ser a gente mesmo em tudo que a gente faz, porque a coisa fica mais... flui melhor, né? Eu não tenho uma frase pronta, assim, mas é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. E livro, eu acho que é interessante estar lendo Reinventando as Organizações, do Lalux, que eu tô lendo ele é bem interessante, fala muito desse mundo do trabalho, dessa existência nossa, né? Do que a gente está buscando enquanto trabalho. E tem também da Comunicação Não Violenta, do Marshall, né? É bem interessante também, pra gente estar sabendo lidar com as pessoas no trabalho. Pedro? Eu queria deixar algumas diquinhas. Ontem mesmo eu vi um documentário muito interessante na Netflix que chama Como o Cérebro Cria, e falava muito da questão da criatividade. Só que é interessante não olhar só com esse olhar, porque o documentário aborda uma série de coisas que a gente debateu aqui hoje, então acho que vale a pena, tá lá no Netflix. Para voltar para dentro, assim, indico de olhos fechados as palestras da professora Lucelena, do canal da Nova Acrópole no YouTube. Então ela traz essas reflexões, né, que vai fazer a gente pensar no que a gente quer, o que a gente não quer, o que eu quero ser, o que eu não quero ser, o que é bom para mim, o que não é. Tem várias dessas reflexões. E um livro assim que marcou minha vida, que um dos, né, são 5 no total, mas esse é um deles, que foi o Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Então traz questionamentos incríveis, fantásticos. Excelente livro. E aí você começa a ler, você começa a se entender e traçar um novo caminho para sua vida. Você muda a visão da sua vida. E é isso. E as arrobinhas, para o pessoal seguir você? Deixa as arrobas do espaço também. No Instagram a gente está lá como Espaço Poiés BH, na fanpage também, Espaço Poiés BH. Tem o meu Instagram que é Sibeli Simões. E você, Pedro? Eu tenho o meu Instagram que é Pedro N de nariz, F Gama, então Pedro NF Gama. Esse é o meu Insta, o meu Face e o LinkedIn. Então é isso, meninos, muito obrigada, adorei conversar com vocês e a gente com certeza volta para conversar sobre outros assuntos, mas muito obrigada e não deixe de seguir o podcast para vocês receberem em primeira mão os próximos nas próximas semanas. Obrigada e até!